Vitória. Reflexão. Esperança. A paz do Senhor a todos. Maravilha. Amém. A gente começou a gravar então a reunião dos irmãos com Zoom. Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Os irmãos que estão ouvindo no canal, se quiserem participar das nossas reuniões é no sábado, não tem ligação com o canal, é uma reunião entre amigos, mas todos podem chamar a gente pelas redes sociais para começar também a participar com a gente. Hoje a palavra é sobre a porta e o bom pastor. Está em João 10. João 10, a partir do versículo 3, diz assim, João 10, versículo 3. A este porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Amém. Deixa eu colocar a Renata aqui, que ela acabou de entrar. Irmãos, Jesus, vamos falar da porta primeiro, de Jesus em relação, quando ele fala que ele é a porta das ovelhas, né? É que as ovelhas, elas precisam de um lugar de entrada, elas precisam de uma orientação, né? E Jesus chama atenção pelo fato dele ser a porta também aberta para toda a humanidade. Então, quando ele diz que ele é a porta, ele diz o seguinte, olha, o aprisco está aberto para toda a humanidade, né? Todos podem recorrer a isso, todos podem vir até mim, né? Eu sou a porta. Deixa eu ver se tem alguém aqui com áudio ligado, pronto. É interessante quando ele diz entrará, sairá e achará pastagem. É porque ele tá entregando para o homem uma salvação libertadora, onde o homem ele entra no aprisco, ele pode viver no aprisco durante um tempo, um período perigoso, e depois ele pode sair e achar pastagem. O que ele quer dizer? Que ele não quer confinar ninguém. Ele não quer, por exemplo, as pessoas hoje têm um movimento de mudança de religião, né? Então, sai de uma denominação para ir para outra. Às vezes, ela está saindo de um condicionamento para ir para outro condicionamento. Algumas vezes até de forma prosélita, né? De uma tirania para outra. São intenções de se transformar em uma ação de dominação da vida humana, de esmagamento e controle. A salvação proposta para Jesus, para os salvos, é para que o homem seja livre. Ele usa essa liberdade para poder servir a Deus, né? Então, não se trata de quebrar a corrente de um lado e amarrar o braço do outro. Não, ele entrega essa palavra assim de que ele é a porta e você vai entrar e você vai sair, de uma forma assim, de uma liberdade espiritual muito grande, né? Aí o texto, no versículo 9, ele poderia acabar assim, ó. Eu sou a porta, para quem entrar por mim será salvo. Ponto. Aí ele estava querendo dizer o seguinte, que era só uma entrada. Era só uma entrada, no sentido assim, fique aqui em segurança. Vocês são separados do mundo. Como algumas vezes é prometido pela religião, por exemplo, nós temos segurança aqui para oferecer. Temos uma vida aqui dentro. Lá fora é perigoso, é confuso. Vocês podem se casar só aqui dentro. Vocês podem ter amigos só aqui dentro. Vocês não precisam ir lá para fora. Vocês não precisam andar nesse mundo. Só que o versículo não terminou assim. O versículo 9 não terminou assim. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Amém. E continua. Entrará e sairá e achará pastagem, né? Então, a salvação ela não é um confinamento. Ele diz assim,
para as ovelhas, para nós, né? Eu não vou prender vocês em um mosteiro, eu não vou prender vocês dentro de regras, de templo, eu não vou prender vocês pela religião, eu não vou prender vocês pelo medo, nem pela lei, nem pelo legalismo, nem por cerimônia, nem por dependência psicológica, não vou prender vocês por dependência psicológica, não vou amedrontar vocês, não vou condicionar a mente de vocês, eu vou salvar vocês disso tudo, do pecado, do medo, do inferno. É isso que ele está querendo dizer, de um movimento liberto do homem em relação a uma inclusão num confinamento em momentos perigosos, que pode se relacionar à igreja, ao corpo de Cristo, como também pode se relacionar a você fechar a porta do seu quarto, se trancar no seu quarto e fazer uma oração sincera ao Senhor. É um aprisco, é fechado, é para proteção, mas você entra e sai para procurar pasto, né? A porta, ela fala. A porta fala com quem está fora, tentando achar, tateando no escuro, não consegue encontrar nada, está completamente perdido numa escuridão. A porta, ela fala, ó, tem lugar aqui, entra por aqui, vem por aqui. Eu sou a porta, é algo que traz movimento, é algo pessoal, é uma informação pessoal, né? A porta fala o tempo necessário para você ficar em segurança dentro, mas também fala o tempo necessário que é para você sair. Vamos falar bem desse sair também. Então sairás e acharás pastagem. Ele está falando no seguinte sentido. Quando nós nos convertemos ou quando nós encontramos um local para servir o Senhor, algumas vezes nós ficamos muito presos somente àquele local. Isso é muito comum acontecer e não é ruim. É a segurança do aprisco. Só que quando ele chama para fora, é porque a pastagem está fora. É porque a gente precisa se relacionar com os homens para que os homens sejam salvos. Então, ele chama para fora, assim, foi o momento de você ficar dentro. Haverão outros momentos para você ficar dentro. Só que a pastagem está do lado de fora. Aqui é segurança. Por que a pastagem está do lado de fora? Porque as grandes experiências estão do lado de fora. As pessoas que estão dentro da igreja, elas já estão salvas. Então, como é que você vai salvar alguém dentro da igreja a não ser visitante? Mas pro lado de fora é a sua rede de relacionamento. É o local onde tem pastagem, onde tem experiências com Deus, né? Então, é como se Jesus estivesse dizendo assim, não fique com medo de sair. Vocês vão saber voltar. Eu estou dando para vocês toda a inteligência, discernimento, para vocês não perderem a memória do retorno da porta. Entrem e saiam. Vejam, façam discernimentos, sensibilidade do momento de sair e do momento de entrar. É como se ele dissesse assim na porta, né? A ovelha toda ali na porta, não sai do aprisco. Aí ele fala assim, vem cá, coloca o pé para fora primeiro. Viu? Ó, eu vou junto com você. Não precisa ter medo. Eu vou na frente, ele diz aqui. Vai ter luz na frente. Ali tem pasto verdadeiro, não é ração, é pasto verdadeiro. Tem água viva, não é água parada. Sintam, passem para o lado de fora. Sintam isso. Saiam desse condicionamento mental, psicológico, e vivam o lado de fora, né? Nós vamos falar o contrário também. Então, o horizonte do lado de fora é largo, são grandes possibilidades de cura, grandes envolvimentos de relacionamento, ser luz, ser o sal da terra. O aprisco, ele não tem pasto, ele tem ração. O aprisco foi feito para segurança, o pasto é lá fora. Você não vai ser uma ovelha marcada, você vai ser de Jesus. Você sabe que é a ovelha dele. Ele vai te ajudar a andar com as próprias pernas do lado de fora, sem você ter medo. Logo, algumas preferem ficar no aprisco, bebendo aquela água suja, sempre usada, parada, né? Porque algumas pessoas não conseguem desfrutar dessa liberdade. E essa liberdade é muito perigosa.
Porque essa liberdade, ela oferece muitos caminhos, ela oferece muitas vozes. Existem lobos, existem o mundo espiritual querendo nos tragar. É por causa disso que essa liberdade, as pessoas acham que muitas vezes é um vale tudo, né? Você pode fazer o que você quiser, é uma libertinagem, viver do jeito que quer, mas não é nada disso. Tem a hora de entrar também, olha, tem uma hora que chega, eu já me expus muito, agora eu preciso de templo, culto, agora eu preciso me trancar no meu quarto, eu preciso resolver algumas situações com Deus, é hora de você voltar para o aprisco, para a segurança do aprisco, não viver só lá fora de forma que nós achamos liberta, mas na verdade é uma libertinagem, né? Diz em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Então vamos tomar muito cuidado. Muitos apriscos são feitos para ovelhas viver a vida inteira. Isso é muito ruim. Ração e água parada. Aprisco não foi feito para isso. Aprisco foi feito para momentos de perigo, momentos noturnos. Isso é aprisco. O resto é ovelha liberta, ovelha com vários pastos, com água viva, né? E aí, nós temos então essa vida de responsabilidade para viver, de gratidão a Deus, livre para entrar, para sair, ter o discernimento de quando tem que entrar, quando tem que sair. A gente precisa disso. E como ele é a porta, então ele nos dá isso. E a porta também, na mesma passagem, nos mesmos versículos, ele fala que também ele é um bom pastor. O que quer dizer quando ele é o bom pastor? Ele quer fazer com que o homem entenda que ele tem uma relação pessoal com o homem. Quando ele fala assim, que chama pelo nome. É uma relação pessoal, não é uma relação de bando, de multidão. A lei de Moisés era uma relação, algumas vezes, de multidão, que era uma palavra para o povo. O bom pastor, não. O bom pastor, ele chama pelo nome. É uma relação de intimidade, é uma relação pessoal. Significa que a gente tem uma profunda pessoalidade e intimidade com ele, e ele tem conosco. O pastor chama as ovelhas pelo nome. Ele diz que conhece cada uma pelo nome. Conhece a personalidade de cada uma. Conhece quando elas estão cansadas. Conhece quando elas estão esgotadas. Conhece quando elas erram e quando elas admitem o erro e se arrependem e pesa isso no coração delas. Ele conhece cada uma, ela conhece o caminho, ele conhece o caminho de cada uma, né? E conhece mesmo, no meio da multidão, ele fala, as ovelhas conhecem. Nós podemos até dar um exemplo, por exemplo, de um pai de família. O Cadu está lá na igreja, aí está todo mundo falando, né, Cadu? Fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali. De repente, a Sara fala assim, pai! Aí você já para, você já sabe que é a Sara. Então, essa coisa de conhecer, de reconhecer, é a forma que o bom pastor nos conhece. A gente fala alguma coisa, ele já sabe que é a gente. Ele já sabe o que a gente precisa. Pela voz, ele identifica qual a necessidade. E vice-versa também. Quando ele fala, a gente para. O que será que ele quer falar, né? Quando eu chego em casa, por exemplo, o barulho do carro entrando ou o barulho do portão já me entrega que eu estou chegando, né? Assim, são essas coisinhas, as coisas cotidianas que você vê como Deus nos conhece, como Jesus nos conhece pelo nome. Quando diz que conhece pelo nome, conhece a personalidade, conhece o psicológico, conhece o coração, conhece as tendências, conhece as fraquezas, conhece o coração, conhece integralmente. Vai ser rapidinho, tá, irmãos? Então, a relação de Jesus conosco é absolutamente pessoal. A voz diz um nome, conheço pelo nome. Não diz a instituição ou o movimento tal. É pessoal a relação do pastor, né? Com isso, ganhamos uma direção pessoal. Então, além de uma direção de relacionamento com ele, nós temos uma direção pessoal também. Quando diz no versículo 4 assim,
vai adiante delas. Jesus vai adiante delas. Elas vão para fora e Jesus vai adiante delas. Então, além de relação, existe uma direção pessoal. Não cabe a direção pessoal para outra ovelha. Cabe para você. Você pode ser exemplo para outra, mas o que o pastor quer para a sua vida abundante, para a sua vida na pastagem e dentro do aprisco, é para você. Não existe nada igual um para o outro, nada, a não ser coisas que Jesus deixou para a igreja seguir, para o corpo seguir, mas toda a direção é pessoal para cada um, para cada personalidade, um diferente do outro. Ele é diferente, então ele coloca você na trilha da sua vida, que é diferente do outro. É um caminho só, mas ele nos ajuda a discernir qual é a minha trilha, a trilha para a minha vida, o riscado, o plano para ela, o rumo para a minha existência, né? Deus não está salvando em série. Deus, ele salva a pessoa. Ele não salva em série, ele salva a pessoa. Ele está usando e direcionando cada um de nós de uma maneira peculiar e singular. Cada um de uma maneira assim. Então, quando nós entendemos isso, não queremos que a nossa vida, assim, nesse sentido, ela seja equiparada a algo, ela seja imitada, direcionada em relação a outro irmão, né? A relação de ser dirigido por alguém humano ou por uma instituição. Pelo contrário, a operação não é em série, é de uma maneira pessoal, íntima, personalizada. Quero descobrir nele o meu caminho. Então, dentro do caminho, Jesus tem os nossos caminhos, que ele traça para nós, que ele traça para as nossas vidas, né? João 10:3, então, diz que ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as ovelhas, vai adiante delas. Então, nós temos que ter o cuidado de não sermos conduzidos por outros caminhos. Olhe para Jesus, permita que ele seja a sua referência de vida. Para fora se vive assim, seguindo Jesus. Viver somente para dentro não tem essa preocupação. Se você vive só dentro do aprisco, você não corre o risco. Você não tem risco, porque você é dentro do aprisco, está seguro. Geralmente a religião traz essa ideia de você estar sempre seguro. Mas a vida com Jesus é lá fora. Não peço que os livre do mundo, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós precisamos sim ter essa experiência fora do aprisco, né? Vai adiante delas, faz com que elas vivam livres para transitar nos pastos verdes, nas águas tranquilas, sem medo, sem pavor. Ele está diante de nós. Pode colocar o pé fora do aprisco, pode pedir experiência para ele vai dirigir, né? Não se trata de um rebanho, a coisa toda é pessoal, né? Ele mantém todas juntas, mas trata de forma individual, amém? Tem aqui nos versículos também 16 e 18 de João 10, ele diz assim algo interessante. Quando a salvação é voltada realmente para o indivíduo, né? Quando ele fala assim, ninguém as tira de mim. Ninguém as tira de mim. Como se ele estivesse dizendo assim, eu tenho elas em minhas mãos, eu conheço cada uma delas. Ninguém vai tirar em série também. Da mesma forma que a experiência não é em série, é cada uma, é individual. Também ele conhece cada um individualmente. A nossa alma, ela tem um pastor. Tem tanto lobo aí fora, né? Tem tanto bicho hostil, né? Demônios visíveis, invisíveis. Então, nós não podemos andar sozinhos fora. Se você quer liberdade, é claro que você quer liberdade. Você não quer viver dentro de um aprisco, com ração, com água turva, com água parada. Não, a gente não quer isso. A gente quer viver liberdade. Só que olha a liberdade que a gente quer. A gente precisa ter cuidado. Às vezes o aprisco é o melhor momento para a sua vida, né?
A porta, o bom pastor, relação pessoal, direção pessoal, salvação pessoal. Nós não podemos deixar de ser enganados por outras vozes. Esse é um ponto também, além da relação pessoal, da direção pessoal, é o engano com as outras vozes, né? Esse engano com as outras vozes é o ladrão e o salteador, que às vezes imita a voz. Ele tem a influência, né? Ele prega teologia, ele prega grandes assuntos, ele chama para si, ele não deixa a ovelha ter contato com outros pastos, não deixa a ovelha ter contato com outros limites. Esse é o mercenário, esse é o salteador, esse é o que quer roubar o coração da ovelha, né? Nós precisamos discernir a voz, ainda mais nesse último momento que nós estamos vivendo, né? Então, ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e vida plena, vida em abundância. Não podemos viver em modo sobrevivência, amém? Viver por viver. Viver lutando para sobreviver. Não, a vida abundante é você sair e você tem que ser usufruidor da vida. Você tem que experimentar emocionalmente os momentos, psicologicamente, afetivamente, espiritualmente, abundantemente, emocionalmente. Precisa experimentar isso lá fora. A experiência de ser uma pessoa rica, por exemplo, de possuir tudo porque é rico. E quem é capaz de respirar com gratidão? Será que o rico faz isso? Viver momentos de intensidade, viagens, festas. Jesus participou de festas, de casamentos, de jantares. Imagina o quanto que ele não era sensível ao homem, à relação com o homem. É isso que ele está querendo dizer aqui, que vem comigo para fora, eu vou andar com vocês, eu vou dirigir vocês. Olha, experimentem relacionamentos, passeios, pescarias, subir monte, orar, brincar com os filhos, né? Sentir o sol deitado na praia, olhar olho nos olhos das pessoas, se alegrar com elas, se precisar chorar com elas, né? Viver o luto, viver a alegria, viver a esperança, viver a desesperança, viver lamentos, fracassos, viver grandes vitórias. Isso é vida abundante, isso é vida fora do aprisco. Isso é a vida que nós temos que experimentar fora do aprisco. Nós precisamos deixar de ser exclusivistas e viver para nós mesmos. O rebanho é universal. Ele não é de uma igreja, de uma instituição. O rebanho, ele é universal. Para isso nós falamos aqui, são vários pastos que nós podemos experimentar e Jesus vai à nossa frente. Vários limites de águas correntes que nós podemos ultrapassar com ele e ouvir outras palavras e estudar outros assuntos, né? Então, não vamos nos limitar ao aprisco. Em volta do planeta todo, então, as pessoas elas têm uma porta para entrar e não tem outra. É a porta que Deus nos deixou para você ter todo o discernimento e toda a sabedoria do momento de entrar e do momento de sair. Você ter todo o discernimento que você não pode ficar preso lá dentro. Lá dentro não é vida. Lá dentro é prisão, não é vida abundante. A vida abundante está para fora. Mas também a vida abundante está para fora, como também a libertinagem está para fora. E aí chega no seu ouvido a voz do pastor. Você reconhece a voz dele. Olha, está na hora de entrar. Está na hora de entrar. Fica sozinho um instante, ora no seu quarto. Ou está na hora de entrar. Vai no culto. Fecha os olhos lá. Sente a minha presença lá. Adora a Deus junto com as outras ovelhas lá. É o aprisco. É o momento de segurança. É o momento de resguardo. A vida plena não é dentro do aprisco. O aprisco é quando a pessoa é salva. Ou então quando a pessoa precisa. Ela precisa sentir a segurança do pastor. Ela precisa passar pela porta entrando. E quando você quer sentir a vida lá fora, os relacionamentos, as festas, as alegrias, o luto, sinta o luto. Sinta tristeza. Sinta também segurança, mas ele está na frente. Ele está na frente, mas sinta o que a humanidade sente. Sinta o que as pessoas ao seu redor sentem.
Nós não podemos ser exclusivistas, fechados no aprisco, sem horizonte, comendo ração, bebendo água turva. É um momento o aprisco. O resto é lá fora. Por isso que ele sempre fala isso, né? Sempre fala isso. Junta as ovelhas e atrás para fora, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Salvar-se-á, não acabou por aí. Entrará e sairá e achará pastagem. Entrará e sairá e achará pastagem. Então a gente precisa ter esse equilíbrio, precisa ter esse jogo de cintura espiritual, precisa saber o momento de entrar, de sair, momento de perigo, momento de desfrutar ao lado do bom pastor esses momentos. Amém? Eu acho que hoje eu vou dar bastante tempo para o pessoal participar aqui. Deixa eu fechar.